pastor. Seja bem-vinda, paz, amada. Isso. Amém. A nossa amada Alice, qualquer hora dessa, vem aqui dar o testemunho do que Deus fez na vida dela. Amém. Glória a Deus. É Alice. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem puder abrir as câmeras, gente. Eu, pastor Tarcísio, Pai, Filho e Espírito Santo, com a telinha aberta. Mas quem não puder, amém. Pastor Tarcísio já está sendo registrado. Amém. Eis-me aqui em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque quem há nesse tempo nosso, trabalhoso, que seja digno de sequer ouvir qualquer palavra da parte de Deus, depois de tantos milênios de homens pecadores, aborrecedores de Deus, pecadores e multiplicando pecado igual nós somos, mas aprove a Deus atentar para a humanidade com compaixão e enviou ele salvação para nós. Por mais que pareça inadequado a salvação a qualquer que se dirige, pois logo em olhando fazemos levantamento no nosso instinto de juiz que somos e deduzimos como é que pode o fulano ter mudado assim. Eu quero trazer hoje uma leitura que, inclusive, já falei sobre o assunto muitas vezes, porque é um texto que foi o centro da minha conversão, né? Que é a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada, porque eu me considerava um homem que era inadequado, era imperfeito, embora fazia muita coisa grandiosa que não era digno de eu fazê-las. Eu quero ler capítulo 12 de Mateus, versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios, e anunciará aos gentios, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a casa, a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome, os gentios, e no seu nome, nós, os gentios, esperaremos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por me dar mais uma oportunidade de repetir esta mensagem aos ouvidos que o Senhor colocar
ao longo desses dias daqui por diante, alguém que entre nesse sistema de comunicação, de internet, coisa que eu jamais sonhei conhecer um dia, e possa abrir e entrar e ouvir esta voz frágil deste pecador arrependido. Obrigado em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs que estão ouvindo, que ouvirão, que ligarão seus aparelhos de comunicação, internet, e que tropeçarão nesta pequena mensagem, e que aprouver a Deus te dizer alguma coisa boa. Para mim é uma honra muito grande ser ouvido por um, ou por 10, ou por muitos, ou por milhares. Era a cura de um homem que tinha uma mão encolhida, ressequida, e, segundo o costume, as práticas de doutrina de vida que os religiosos normalmente preservam, indagam e chegam à conclusão de cumprir para que haja assembleias sem escândalo, para que haja assembleias que gerem esperança àqueles que buscando solução para a sua vida, para seus problemas, para a sua maneira de comportar errante, possam ser transformados, e buscando zelar por aqueles que se achegam, buscando resposta. Os homens que buscam a Deus, as pessoas que buscam a Deus, aprouveram desde o princípio de organizar as reuniões, organizar as assembleias de concentração, de busca de solução para a nossa vida pecadora. E eles, então, aprenderam a adotar comportamentos sociais, comportamentos familiares, coletivos na sua cidade, que pudesse expor a sua maneira de pensar no que tange a alma, o espírito, a moralidade, o amor, para que outros pudessem copiar deles se quisessem ser bons. E com as suas melhores intenções, chegaram à conclusão e forjaram atitudes doutrinárias de comportamento. A sua vida comportamental era relaxada, sem se importar com o que pensa o outro, e os poucos que importava a eles agir com maneira agradável eram aqueles que eram mais próximos do seu coração, parentes da carne, amigos, família, filhos. Mas as suas liberdades maior ou libertinagem eram praticadas escondidas, à distância. Tinha uma vida social dupla, uma para aqueles que amavam e uma para aqueles que, segundo o entendimento social, não importava a eles. Tipo, não tem nada com isto. E o temor de Deus sempre existiu, à sua própria maneira, de cada um, cada cidade, cada povo, na medida do conhecimento que eles tomavam. Desde o princípio se questionavam poderes originados em seres desconhecidos, que eram tratados esse ser gerador dessas ocorrências como deuses. E agora, havendo Deus se manifestado à humanidade, conforme nós conhecemos as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, né? Desde o princípio, Adão e Eva, segundo a história bíblica, e o pecado humano, e os recorrentes pecados que a humanidade
se multiplicaram e tiveram. E agora nós estamos no tempo que nós chamamos tempo do fim. Nós estamos, como se diz na gíria dos brincalhões, cantando para subir. E tomara que cantemos mesmo e louvemos o Senhor e tornemos estas palavras populares, essas gírias e essas doutrinas espalhadas como fonte de anunciação reveladora da verdadeira verdade. Porque está escrito que nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. E tal afastamento nos faz digno do fogo do inferno. E eu acho, irmãos, perda de oportunidade nós tratarmos isto só concernente à nossa vida terrena. Porque nós sabemos que o reino dos céus não está dominando a terra. Nós sabemos que os nossos pecados afastaram nós de Deus. E Deus aprova enviar-nos Jesus Cristo para pagar o preço da nossa redenção, e Ele o fez com prazer. Pelo que também morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E eu aqui estou falando de uma partícula da palavra de Deus que ela fala de comportamento de religiosos da época e desde os nossos dias. E nós aprendemos a ser religiosos, religação a Deus. Nós aprendemos como conseguimos aprender. E com o passar dos séculos, o nosso aprendizado foi de tal maneira desassociando-se da vontade de Deus e foi levantando pessoas para nos orientar e dizer como deveria ser nosso comportamento. E fomos aprendendo uma vida social, uma vida carnal, uma vida familiar, uma vida financeira, uma vida social de acordo, que o nosso Deus pudesse ser bem representado nas nossas palavras, nas nossas vestes, na nossa maneira de tratar os nossos semelhantes, negócios, comprar, vender, de forma que quem nos olhasse, quem nos ouvisse, quem conosco lidasse, tivesse desejo de se posicionar socialmente falando de uma maneira mais ameno, mais amável, que expressasse uma virtude extra social da época, para que fôssemos curiosamente questionados e para que atraíssemos para nosso convívio, então chamado de religiosos, com o tempo nós chamamos de espirituais, e quisessem conhecer a razão da nossa esperança, porque se cogitava entre nós a possibilidade de morrermos, mas sermos ressuscitados e ir para o céu, e termos corpo incorruptível. Nós aprendemos que ao morrer, o pó volta ao pó, ou seja, o corpo volta à terra que o deu, mas nossa alma terá um novo corpo, corpos reluzentes, corpos espirituais, corpos eternos, e estaremos eternamente com Deus. E houve várias práticas entre Deus e o homem e Deus, para nos ensinar que nos nossos dias nós somos pessoas que nascemos debaixo da praga, da maldição do pecado. E o pecado está em nós tão arraigado quanto a nossa alma. Porque em pecado me concebeu a minha mãe, disse Davi,
o homem inspirado por Deus, segundo o coração que agradava a Deus. E esta intenção de Deus, de Jesus Cristo e daqueles que o buscam, foi sendo misturada com posturas humanas de camuflagem, de dividir as atitudes do reino do céu com as atitudes da terra. E tal mistura nós fomos fazendo que chegamos ao ponto de não discernir mais quem crê em Deus para a vida eterna, de quem crê em Deus somente nesta vida. E o evangelho que Jesus Cristo nos trouxe para ser fundamentado no fim das nossas existências carnais, para que recebamos um corpo incorruptível e sejamos cidadãos celestes, foi ficando a mesmo nível de uma vida social tranquila, numa família ordenada, na qual não houvesse espancamentos internos na casa, na qual não houvesse luxúria, na qual não houvesse práticas viciosas de corrupção, em detrimento tal que nos matasse. E passamos a mudar, a praticar uma mudança no objetivo da nossa fé. A nossa fé agora não era mais para viver a certeza do céu que já nos foi dado. Não imaginamos mais quem poderá ir para o céu. Esse assunto não deve nem falar, não tem nem lógica. E fomos perdendo a visão do objetivo da crucificação de Jesus, do objetivo de todas essas tragédias oriunda do pecado do homem frente a Deus, de todas essas tragédias resolvidas por Deus, historicamente, de tempos em tempos, de geração em geração, pelo que Deus levantou homens desde o princípio, e com o próprio Satanás questionou: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó, diabo? Homem íntegro, fiel, temente a Deus em todos os seus caminhos. Também pudera lhe responder o diabo: o Senhor lhe dá tudo. Toque em tudo que ele tem. E verá se não blasfemará contra ti. E Deus permitiu. Vai e toca. Só não toca na vida dele. E o diabo começou a se andar com Jó. E Jó perdeu tudo. Perdeu filhos. Perdeu muito das suas riquezas, dos seus bens. E Deus falou: tá vendo, diabo? Este é o meu servo Jó. O diabo lhe disse: toca na pele dele, e tudo dará para ser livre. E assim fez o diabo. E agora o diabo usa sua própria mulher para lhe dizer: amaldiçoa-se teu Deus e morre, homem. Eu não aguento mais te ver sofrer. Como louca falas tu, mulher. Como louca falas tu. Haveria eu de receber todo o benefício de Deus e não haver de receber o mal? No saí do ventre da minha mãe, e escrito está que no tornarei para lá. E Jó louvou, honrou e bendisse a Deus com dores no corpo, com chagas no seu próprio corpo. Amigos, todo mundo em volta. Como pode?
Deus permitiu esse sofrimento em Jó e em tantos outros para nos servir de exemplo, porque ele sabia que viria um tempo em que o homem ia escolher qual Deus queria servir, ia escolher depois ser ele o próprio Deus. Sou Deus de mim mesmo. Eu abro, eu fecho, eu mando e eu desmando. E o relacionamento de Deus com o homem foi se tornando cada vez mais turbado, mais distante, mais obscuro. E os homens que buscavam Deus veio se multiplicando aos pouquinho. Às vezes tinha uma era mais escura em que Satanás conseguia seduzir com mais facilidade. E o mundo se tornava em guerras e mais guerras. E as almas se corriam da terra para outra, buscando melhor riqueza, buscando melhor conforto existencial. E tamanha foi a busca deles para viver bem nesta terra, que esqueceram da promessa. E haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esqueceram que estamos de passagem, num tipo de olaria de Deus. Eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque meu pai foi um homem, foi oleiro. Nós tínhamos homens trabalhando conosco, fazendo tijolo, telhas. E então, agora, os homens se afastaram tanto de Deus que perderam de vista o seu destino eterno. Eu vejo a igreja odiona com muita dor, porque eles nem querem da ida para o céu. Houve época, nos anos poucos que eu tenho de evangelho, 30, não sei quantos anos, né? 34 anos de evangelho, houve tempos que nós ficávamos rindo na sala das casas que nós congregávamos, não tinha templo, não tinha nada de templo. E na circunstância que nós vivíamos, né? Então, nós ficávamos numa alegria só com a presença do Espírito Santo e não conseguia parar o culto. Estávamos quase em delírio. E não tinha fanatismo, não. Era uma alegria suave, dominadora, dominante. E nós queríamos abraçar um ao outro e ria pelo prazer de ser salvo. A palavra salvo era natural. Hoje não tem esta palavra mais. Nos melhores ajuntamentos, a palavra salvo, salvação, santo, se tornou um produto intocável, uma atitude intocável, uma ocorrência sem condição de acontecer. Fomos acostumando a conseguir em Deus uma vida de saúde, de salário, de moradia, de um certo conforto mínimo, como bênção, e ponto. Mas a Bíblia contradiz esta nossa busca, por mais lindo e maravilhoso e justo que seja. Ela não contradiz, mas torna isto obsoleto. Porque é clara quando diz as Sagradas Escrituras, no mundo tereis aflições. Mas o homem, para arrumar a nossa existência, servindo a Deus, ele organizou santidade a nível de uma certa propriedade, de um certo apropriamento devido dentro da moralidade, sem altos e baixos, sem muito susto, principalmente financeiro.
Porque Deus é bom. E Deus é muito além de bom. Ele é Deus. Mas a palavra disse que no mundo teremos aflições. E nós devemos passar por ela igual os heróis, que nós chamamos de heróis. Era para ser pessoas comuns aos nossos olhos. E era para sermos iguais a eles. Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, tantos outros que foram jogados dentro de fornalhas, dentro de poços profundos, igual Jeremias. A princípio, eles eram heróis, heróis da dor, heróis do suportar. Depois viraram seres inatingíveis, como se fossem deuses. Quando questionado, depois de ressurreto, Jesus Cristo disse para Tomé: tocai aqui, Tomé, vê que sou eu mesmo. Deus ressuscitou Jesus Cristo após uma morte vicária para nos trazer confiança de vida eterna e não de bom salário, e não de boas riquezas, e não de boas amizades. Na nossa jornada na terra, tudo que vier que nos leva a salvar as almas dos outros e a nós é lucro. E se morremos por isto, muito maior lucro, pois estaremos apenas seguindo a pegada do nosso amado. Paremos dessa balança de pesar quem é mais feliz, quem é mais realizado, quem é mais rico, quem tem igreja maior. Quando mostraram o templo para Jesus, aquele templo formoso, construído a duras penas de trabalho, deve ter sido quase escravo. Jesus Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra neste lugar que não venha a ser derribado. Mas ele disse, em contrapartida, derruba esse templo. E em 3 dias eu o reedificarei. E esse templo que ele reedificou, que está prontinho, nós nem falamos nele, porque não queremos. Porque queremos protelar, porque queremos criar família, gerar filhos, e é ótimo. Sem dor, sem peleja, sem inimizade, sem resistência. Quando aquele que nos chamou para ser seus discípulos, para ser seus seguidores, nos chamou para trilhar um caminho e não nos prometeu nada disto. Mas ele disse que nós deveríamos anunciar este evangelho, ou seja, estas boas novas, que não importa o que passemos, importa para onde estamos indo. E devemos passar esta vibração esperançosa, esta alegria de expectativa para a eternidade, para aqueles que nos veem. E não abrir um cofre cheio de pérolas ou um tesouro escondido, porque serviu de linguagem figurada para as parábolas de Jesus e de seus pregadores. Mas não é esta a nossa riqueza. Pelo amor de Deus, associemos o prazer eterno com uma riqueza infinita para a qual nós existimos. E anunciemos este evangelho. Este. Todos os outros evangelhos paralelos
pode nos ajudar a viver bem. Mas não é o evangelho que Jesus nos mandou pregar. Que pregue. Estarei no meio de todos os irmãos, vivendo todas as maravilhas conseguidas destas benfeitorias. Mas nunca vou tirar os olhos daquela eternidade que me espera. Desta eternidade que foi conquistada para mim. E se não foi conquistada para você, e você se contenta, eu vim aqui te alertar. Você está perdendo. Você está sendo enganado por doutrinas de homens, que por mais que tenham corações bondosos, que por mais que queira a sua alegria, a sua saúde, a sua aliança perfeita no casamento, com os filhos e etc., estão perdendo. Estão perdendo. Tem um hino que diz assim: deixou o esplendor de sua glória, somente pensando em mim. Cante esse hino quantas vezes você quiser, acha ele aí e aprenda. Ele diz que estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Por isto eu vivo, por isto eu anuncio, para este destino, para este rumo, sem fanatismo. Fanatismo significa você ser apaixonado por algo deste mundo, sem fanatismo, sem nenhum exagero, sem desprezo dos dons, sem desprezo dos ministérios, sem desprezo dos prodígios, sem desprezo nenhum de tudo que se faz e busca para agradar o nosso amado. Mas sabendo que não seguimos a Jesus por planos e prêmios desta vida. Não aguardamos em Deus para esta vida, porque ele foi taxativo em dizer: no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições, vocês vão ser afligidos. E quem não deixa pai e mãe, e filhos e filhas, por amor de mim, não é digno de mim. Quem falou isso? Jesus Cristo. E ele não está dizendo que a pessoa se converte e deve abandonar os seus. Ao contrário, deve amá-los tanto quanto amaria os seus inimigos, que é mandamento amar e perdoar também. Por isso tem a parábola do samaritano que socorreu o homem que foi assaltado, mas descendo de Jerusalém o sacerdote não fez, para não se contaminar. O levita passou de largo para não se contaminar, porque a doutrina deles dizia o quê? Não meter o nariz em negócio alheio, não se contaminar, não tocar no impuro. Mas agora, Jesus Cristo nos ensinou a tocar até no morto. O rapaz estava morto, a viúva chorando, e ele parou o sepultamento daquele jovem. E tocando nele, disse: levanta-te, rapaz. Você vai viver ainda. E devolveu àquela viúva o seu filho vivo. É para nós tocar nos mortos. É para nós sujar as mãos na imundície do pecador e abrir-lhe o entendimento para que creia e seja convertido no seu coração, não a uma vida frondosa, cheia de amigos e prêmios, e confortos e festas, ainda que haja,
Nas festas tem muitas almas, mas um só motivo, irmãos, move a minha vida. Almas. Almas. Eu ouvi um missionário pregando e ele disse: o meu coração bate assim, almas mais, almas mais, almas mais. E assim eu aprendi a ordenar meu coração. Almas mais, almas mais. Almas da minha família também. Filhos, vai para lá, vai para cá, mas mais do que meus filhos, eles precisam ser filhos de Deus. E se repulsam, eu os amo e perdoo, igual faço com qualquer filho de qualquer pessoa, usuário de droga, ladrão ou assaltante. Jesus nos ensina, recebendo um ladrão na hora da sua morte física. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele recebe a alma daquele homem que viveu errado. Mas nada que Jesus fez como exemplo, eu não vejo os meus irmãos fazendo. Por quê? Será que sou eu que sou louco, burro, que estou rejeitando uma vida boa porque sou fanático? As atitudes que eu vejo aqui nos crentes fanáticos eu nunca fiz. Nunca saí por aí achando ouro aqui, ouro ali. Teve uns irmãos num tempo que apareceu com dente de ouro na boca porque Jesus deu. Eu nunca me meti nisso. Nunca quis saber nada disso. Porque quando Jesus me chamou, ele me chamou para coisa muito maior do que aquilo que até os sacerdotes adotaram como doutrina de vida. Jesus estava num tempo em que, segundo a doutrina, nos mandamentos de Moisés, eles herdaram um pensamento e uma atitude que dizia que o sábado é santo ao Senhor. 6 dias trabalharás, mas ao 7º, nele descansareis. Descansareis de buscar os vossos objetivos. Ele é para mim, disse Deus para o povo de Israel. Mas o homem começou a esconder-se da vontade de Deus no sábado, para promover o seu enriquecimento, as suas negociatas. E Jerusalém passou a ser a capital do comércio. Porque o homem se apegou aos bens materiais. E foi ficando tão desalmado, que achou um absurdo Jesus quebrar a lei de não fazer nada no sábado para curar um homem que tinha uma mão ressequida e que era sequioso de participar da adoração a Deus. Mas, segundo os ensinamentos, era desonra ele entrar no templo. E agora ele estava numa sinagoga. E entrou um homem com a mão mirrada, uma mão ressequida. E Jesus chama ele para vir para o meio. Não tinha jeito dele ir para o meio sem ser visto por todos. E é claro, ser condenado por estar ali. Ali era um lugar de gente santa. E as igrejas, infelizmente, algumas delas estão repetindo o mesmo repúdio, o mesmo regulamento. Você não é crente, não, irmão? Então, por que não resolveu isso ainda? É só o aleijado, o doente, o endemoniado ou o possuído de um vício virar para ele e responder. Porque eu ainda não achei Jesus no meio de vocês. Eu estou esperando com quem eu vou me encontrar que tenha unção bastante para me ajudar. Não, aqui não. Você não pode entrar aqui. Aqui só entra gente sã. Aqui só entra gente que tem um bom testemunho.
Se você não tem uma história, se você não tem um histórico de vitória, você não é dos nossos. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus nos mandou amar os nossos inimigos, perdoar os nossos agressores e ladrões, andar mais uma milha com quem nos escuta, e não separar os podres mal cheirosos, senão não estaria aqui. Não nos mandou repudiar, mandou salvar. Mandou salvar pela pregação do evangelho da vida eterna. E concernente a esta vida, ele disse: tereis vida e vida em abundância. Cuidado com a abundância que você considera. Porque a abundância, para mim, é almas mais, almas mais, almas mais, almas mais. Este aqui é o globo que eu uso em todo o culto que eu faço. Nunca comecei um culto sem interceder pelas nações. Nunca comecei um culto depois que eu entendi que todos os 6 continentes são alvo da nossa fé, do nosso amor, da nossa esperança, para que sejam salvos, para que Jesus possa nos colocar naquele lugar seleto, mas seleto para muita gente. Muita gente. Jesus disse que seria muito, muito. Quem é a terra para caber a quantia dos salvos? E nós estamos atrasados. Estamos cogitando dos certos e errados, e só é certo para nós os agradáveis, as coisas confortáveis, as coisas belas de ser vista. Não é certo para nós socorrer o assaltado caído, não é certo para nós estender a mão para o bêbado, nem para o drogado, nem muito menos pelo ladrão, muito menos pelo prostituta, ou muito menos pelos homossexuais. Tem uma alma dentro, é meu alvo, só se não quiser Jesus. Pode me apresentar, mas vocês resistem, vocês isto, vocês aquilo, vocês uma vírgula. Jesus não te rejeita, por isso eu também não. Renda-se e aceite o reino que te está preparado antes da fundação do mundo. Nós estamos indo para o céu. E por mais que você ria e escarneça, porque te irritaram e te ensinaram isso, e você foi bom aprender para esconder as suas mazelas que você gosta. Mas Jesus te recebe a hora que você recebê-lo. E ele te deu dom de fé para isso. Agora, o sim ou não está em você. Mas saiba daqui para frente que você, e só você, é senhor desta decisão e deste destino. Que o verdadeiro evangelho volte a tomar o seu lugar de honra. E que os evangelhos paralelos, seja de igreja, não igreja, de missionário, não missionário, não importa da boca de quem, seja exposto às suas vergonhas, os seus enganos, porque Jesus o fez. Jesus deu a vida para fazer isso. Ele confrontou os falsos religiosos e falou para eles: no sábado, vocês vão curar e tirar do buraco uma ovelha. E este homem não pode estar no meio para ser curado, porque ele tem a mão ressequida, porque ele tem uma atitude pecadora. É só dizer: perdoados te são os seus pecados.
Mas por quê? Por que perdoar os pecados deles? Porque eles tiveram fé o bastante para se entremunhar no meio de nós, que somos resistentes, que somos julgadores, que somos condenadores. Ele se expôs à humilhação e à vergonha, ao invés do amor que nós devíamos ter e recebê-lo e perdoá-lo em nome de Jesus Cristo, para que ele tenha esperança. Não é abraçá-lo com fingimento e depois virar as costas quando tiver em particular. É ser transparentemente honesto. É pôr o dedo em riste, sim, no seu nariz, mas também o abraço forte da recepção do irmão, irmão em Cristo, irmão pelo mistério da fé, irmão pelo mistério da salvação, irmão pelo mistério do perdão que foi dado desde a cruz do Calvário e a ressurreição. Eu findo aqui e peço aos irmãos que nos ajude a ajudar uns aos outros. E cuidado com o tempo que você deixa de gastar com a Rita nas suas orações. Porque é nossa responsabilidade interceder por esse ministério, pelos altos e baixos que pode ser que ela tenha que passar agora. Que nós possamos estar no barco, no balanço das águas com ela. E para isto, não tem que estar junto fisicamente. Qualquer distância é pouca para os que creem em Deus na vida dela. Eu amo os irmãos. E quero que os irmãos aprendam a me amar. E me perdoem. Porque eu perdoo os irmãos o tempo todo. E muitos dos irmãos, certamente, se fosse conviver comigo, nós ia bater de bico. Mas eu não ia deixar de amar, nem de perdoar, nem de levantar, e nem de pedir ajuda para que me levantasse, e nem de pedir perdão. Amém. Porque isto faz parte da nossa caminhada. Eu volto a palavra para você, Rita, que Deus te abençoe. Amém, Que pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa essa palavra. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, pastor Tarcísio.